Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma linha direta com o sucesso, enquanto outras, por mais que se esforcem e orem, continuam patinando no mesmo lugar? A verdade que muitos ignoram é que existe um código oculto, um segredo registrado nas páginas da Bíblia que é o combustível exato para ativar o que hoje chamamos de poder mental. Se você acha que o desenvolvimento pessoal é algo inventado recentemente por gurus modernos, você está perdendo a chance de beber direto da fonte original. Napoleon Hill passou décadas estudando os homens mais ricos e influentes da sua época e chegou a uma conclusão que ecoa o que foi escrito há mais de 2000 anos. A sua mente é a sua maior ferramenta de criação, ou a sua maior prisão. O segredo bíblico que ativa esse poder não é um ritual complexo, mas uma mudança radical na sua frequência de crença. O que a ciência chama de neuroplasticidade, a Bíblia chama de renovação da mente. E quando você aprende a usar essa chave, o mundo ao seu redor não tem outra escolha a não ser se transformar para combinar com a sua nova realidade interna. Olha, se você sente que chegou a hora de parar de mendigar resultados e começar a comandar a sua própria história, este conteúdo foi feito para você. Não deixe essa frequência se perder no meio de tantas notificações. Vamos fazer um exercício rápido para mostrar ao seu subconsciente quem é que manda agora. Eu quero que você desça aqui nos comentários e escreva essa pequena frase que vai selar a ativação do seu poder mental hoje. Digite: tudo é possível. Ao escrever isso, você sai da posição de dúvida e assume a posição de comando. E se você quer continuar blindando a sua mente e aprendendo como os princípios de Napoleon Hill se conectam com a sabedoria eterna, aproveita para se inscrever no canal agora mesmo. Estar aqui é garantir que a sua visão de futuro seja muito mais forte do que as distrações do seu presente. Para entender como ativar o seu poder mental, precisamos voltar à raiz de tudo. Há uma frase escrita há milênios que serve como a fundação de todo o desenvolvimento pessoal que existe. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Muitas pessoas leem isso e acham que é apenas uma frase poética ou um conselho moral, mas o que está registrado aqui é a descrição exata da mecânica da realidade. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está se referindo ao órgão que bombeia sangue, mas ao que hoje chamamos de mente subconsciente. É lá, nesse laboratório invisível, que a sua vida é moldada antes mesmo de se tornar um fato físico. Napoleon Hill compreendeu isso com uma clareza assustadora. Ele percebeu que a mente humana funciona como um ímã, atraindo as circunstâncias, as pessoas e os recursos que estão em harmonia com os nossos pensamentos dominantes. Se você guarda no seu coração, ou melhor, no seu subconsciente, uma imagem de escassez, de medo ou de incapacidade, não adianta trabalhar 18 horas por dia. A sua realidade física sempre dará um jeito de se ajustar a essa imagem interna. O segredo bíblico da criação é que o mundo exterior é apenas um espelho. Se você quer mudar o que vê no espelho, não adianta tentar limpar o vidro. Você precisa mudar o que está diante dele. Imagine que a sua mente subconsciente é como o solo de uma fazenda. O solo não discute com o agricultor. Ele não pergunta se a semente é de milho ou de erva daninha. Ele simplesmente aceita a semente e começa a trabalhar para multiplicá-la. No desenvolvimento pessoal, a semente é o seu pensamento repetido e carregado de emoção. Se você planta pensamentos de dúvida, a vida te entrega uma colheita de fracassos. Agora, se você aprende a plantar sementes de autoridade, prosperidade e fé inabalável, a matriz da criação começa a conspirar a seu favor. É aqui que o poder mental é ativado, no momento em que você assume a responsabilidade total pelas sementes que está permitindo que caiam no seu coração.
O grande problema é que a maioria de nós foi treinada para ser reativa. Nós olhamos para a conta bancária vazia e pensamos: estou quebrado. Ao fazer isso, você está reafirmando uma semente de pobreza. O segredo bíblico ensina o oposto. Chame as coisas que não são como se já fossem. Isso não é uma ilusão ou uma mentira para si mesmo. É a aplicação prática da fé que Napoleon Hill tanto enfatizou em seus estudos. É a capacidade de manter uma imagem mental de sucesso com tanta nitidez e convicção que o seu subconsciente não tem outra escolha a não ser materializá-la. Você precisa ver o prédio pronto na sua mente antes mesmo de colocar o primeiro tijolo no chão. Essa matriz da criação é o que conecta o seu desejo ao suprimento infinito. Quando você alinha o que pensa com o que sente, você cria um padrão vibracional que é impossível de ser ignorado pela inteligência que governa o universo. O desenvolvimento pessoal moderno chama isso de visualização, mas o nome antigo e mais poderoso é fé. A fé é o elemento que transforma o pensamento em equivalente físico. Sem ela, você é apenas alguém com desejos vagos. Com ela, você se torna um mestre da manifestação. Ao entender que o seu coração é o molde da sua realidade, você para de brigar com as pessoas e com as situações externas. Você percebe que a única batalha que realmente importa é a que acontece no silêncio da sua mente. Se você consegue vencer a imagem do fracasso dentro de si, o fracasso externo perde o direito de existir na sua vida. Napoleon Hill observou que os homens que construíram impérios tinham uma coisa em comum: uma imagem interna de vitória tão sólida que nenhuma crise externa conseguia abalar. Eles eram os donos do seu coração e, por consequência, os donos do seu destino. Este é o ponto de partida para ativar o seu poder mental. Você precisa limpar o terreno do seu subconsciente e decidir, de uma vez por todas, quais são as imagens que você vai permitir que habitem o seu coração. Porque, quer você queira ou não, a lei é implacável. Você é, hoje, o resultado exato do que plantou ontem. E se você quer um amanhã diferente, a semeadura precisa mudar agora. Muitas pessoas passam a vida inteira querendo coisas. Elas querem mais dinheiro, querem um relacionamento melhor, querem saúde, querem o sucesso que vem nas redes sociais. Mas a verdade nua e crua do desenvolvimento pessoal é que o universo não te entrega o que você quer, ele te entrega o que você é. Existe uma diferença abissal entre o desejo superficial da mente consciente e a convicção profunda que habita o seu subconsciente. A Bíblia é categórica ao dar um aviso que deveria ser o mantra de todo empreendedor e buscador em 2026. Acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O seu coração funciona como um filtro de alta precisão. Se esse filtro estiver entupido com o lixo da dúvida, da comparação e do medo, não importa o quão brilhantes sejam as suas ideias ou o quão duro você trabalhe, a água da sua vida sempre sairá contaminada. Napoleon Hill chamava essa proteção de fechamento da mente contra influências negativas. Ele percebeu que as pessoas de maior sucesso no mundo não eram apenas as mais inteligentes, mas as que possuíam os filtros mais rígidos. Elas não permitiam que qualquer notícia, qualquer crítica ou qualquer pensamento de fracasso atravessasse o portão do seu subconsciente. Elas entendiam que o coração é um solo fértil, mas que não tem discernimento. Se você deixar alguém jogar lixo ali, ele vai produzir frutos podres com a mesma eficiência que produziria frutos de ouro. O grande segredo bíblico aqui é a vigilância constante. Guardar o coração não é um ato passivo, é uma guerra defensiva. No mundo hiperconectado de hoje, onde você é bombardeado por milhares de informações por minuto, o seu filtro do coração está sob ataque o tempo todo. Cada vez que você rola a tela e sente uma pontada de inveja, você está sujando o seu filtro.
Cada vez que você ouve alguém dizer que a economia está difícil e você concorda, você está abrindo o portão para a escassez. O desenvolvimento pessoal de alto nível exige que você se torne um segurança implacável da sua própria mente. Você precisa filtrar o que entra pelos seus olhos e ouvidos com a mesma rigidez com que um joalheiro filtra as impurezas do ouro. Napoleon Hill ensinava que a primeira lei do sucesso é ter um propósito principal definido. Esse propósito funciona como o componente principal do seu filtro. Quando você sabe exatamente para onde está indo, o seu coração ganha uma bússola natural que descarta tudo o que não contribui para essa visão. Se algo não está alinhado com o seu objetivo principal, esse algo simplesmente não tem permissão para afetar seu estado emocional. Isso é o que a Bíblia descreve como ter um olho bom. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se o seu filtro estiver limpo e focado no seu propósito, toda a sua realidade será iluminada pela clareza e pela ação produtiva. A maioria das pessoas falha porque tenta mudar os resultados sem limpar o filtro. É como tentar limpar uma poça de água suja sem fechar a torneira que está despejando lama. Você pode fazer afirmações positivas o dia todo, mas se no fundo do seu coração existe um filtro de "eu não sou merecedor" ou "isso é difícil demais", a semente da afirmação nunca vai germinar. O poder mental só é ativado quando existe uma limpeza radical. Você precisa esvaziar o cálice antes de enchê-lo com o vinho novo da prosperidade. Esse processo de guardar o coração envolve o perdão de falhas passadas, o desapego de crenças limitantes e, acima de tudo, a decisão consciente de não se deixar contaminar pelo ruído do mundo. Hill observou que a mente humana é altamente sugestionável. Se você não filtrar o que entra, o mundo vai preencher o seu coração com o que for conveniente para os outros, não para você. Guardar o coração é o ato supremo de amor próprio e soberania. É entender que a sua paz interna é o seu maior capital. Sem essa paz, o seu poder mental fica fragmentado, disperso em 1000 direções diferentes, tentando apagar incêndios que nem sequer deveriam existir. Quando o filtro está limpo, a sua energia flui como um laser, capaz de cortar qualquer obstáculo e manifestar a realidade que você projetou. Pense no seu coração como o centro de comando de uma grande empresa. Se o CEO recebe informações falsas ou alarmistas, ele tomará decisões desastrosas. O seu filtro é o responsável por verificar a veracidade e a utilidade de cada pensamento que tenta entrar na sua sala de comando. Se o pensamento não traz crescimento, se ele não traz força, ou se ele não está de acordo com a verdade bíblica da abundância, ele deve ser barrado na entrada. É essa vigilância que separa os mestres da manifestação daqueles que vivem à mercê da sorte. O seu poder mental não é algo que você ganha, é algo que você libera ao remover os bloqueios que o impedem de agir. A partir de agora, o seu trabalho é monitorar o seu filtro. Antes de aceitar uma preocupação, pergunte-se: isso ajuda o meu propósito? Antes de aceitar uma crítica, pergunte-se: isso é verdade ou é apenas o ruído de alguém que desistiu? Guardar o coração é a base de todo o desenvolvimento pessoal que realmente funciona. Sem um filtro limpo, você é apenas um buscador de teorias. Com um coração guardado e uma mente protegida, você se torna o próprio canal por onde o sucesso e a prosperidade fluem de forma ininterrupta. A lógica do mundo é baseada em um ciclo de frustração. Ver para crer. O sistema em que vivemos nos ensina, desde a infância, que só devemos aceitar algo como verdade quando os nossos olhos físicos podem enxergar e as nossas mãos podem tocar. No entanto,
No universo do desenvolvimento pessoal de alto nível e na sabedoria milenar das Escrituras, essa lógica é invertida. A física da fé opera sob um decreto muito mais potente. Você precisa crer para ver. A Bíblia define a fé não como um sentimento vago ou uma esperança passiva, mas como a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Repare na palavra prova. A fé não é a ausência de evidência, ela é a própria evidência em um estado ainda não solidificado. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro de sua obra à fé, classificando-a como o químico principal da mente. Ele entendeu que quando a fé é combinada com o pensamento, o subconsciente instantaneamente capta essa vibração e a traduz em seu equivalente espiritual, transmitindo-a para a inteligência infinita. O que a ciência moderna começa a tatear através da física quântica, a ideia de que o observador afeta a matéria, a Bíblia já declarava há milênios. Se você se aproxima de um objetivo com a dúvida de quem está tentando, você está emitindo uma frequência de incerteza que repele o resultado. Mas quando você ativa o segredo bíblico da fé, você para de tentar e passa a possuir em espírito o que ainda vai se manifestar na matéria. Imagine o pensamento como um vapor de água. Ele é real, mas você não pode segurá-lo. O desenvolvimento pessoal é o processo de resfriar esse vapor até que ele se torne líquido e, finalmente, gelo sólido. O gelo é apenas o vapor em uma densidade diferente. Da mesma forma, a sua conta bancária próspera, a sua saúde restaurada ou o seu império construído são apenas os seus pensamentos de fé que ganharam densidade física. A fé é o elemento que dá massa ao pensamento. Sem ela, seus desejos são apenas fumaça que o vento da primeira crise leva embora. Com ela, você cria uma força de atração tão avassaladora que as circunstâncias externas não têm outra escolha a não ser se reorganizar para acomodar a sua nova realidade. O erro fatal que muitos cometem é esperar por um sinal externo para começar a agir como vencedores. Eles dizem, quando eu tiver dinheiro, eu serei generoso. Ou quando eu for promovido, eu trabalharei com excelência. Isso é um erro de física espiritual. Você nunca terá a colheita antes de plantar a semente e acreditar que ela está crescendo sobre a terra, mesmo sem ver nada na superfície. O segredo bíblico que ativa o seu poder mental exige que você agradeça pelo que ainda não recebeu fisicamente, mas que já é seu no campo das possibilidades. Napoleon Hill observou que todos os grandes nomes da história, de Edison a Ford, possuíam essa capacidade de ver o resultado final com tanta clareza que eles se recusavam a aceitar qualquer evidência temporária de fracasso. Eles viviam na física da fé. Essa postura de crer para ver exige uma blindagem mental absoluta. O mundo vai te chamar de louco, de sonhador ou de alienado. Mas o que o mundo chama de loucura, o mestre do desenvolvimento pessoal chama de visão. Quando você decide que um fato espiritual é mais real do que um extrato bancário momentâneo, você rompe as correntes da mediocridade. Você começa a vibrar na frequência da solução e não no ruído do problema. A fé ativa áreas do seu cérebro que a lógica comum jamais acessaria, revelando caminhos, ideias e conexões que estavam escondidas pelo véu da dúvida. O poder mental não é uma força mágica que vem de fora. É uma energia que você libera de dentro quando para de lutar contra a realidade atual e começa a comandar a realidade futura. Se a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, ela não está fazendo uma metáfora, ela está revelando uma lei universal. Se existe uma imagem clara na sua mente e uma certeza inabalável no seu coração, a matéria tem que obedecer.
Como Hill bem pontuou, a mente não reconhece limites, exceto aqueles que nós mesmos aceitamos. Ao ativar a física da fé, você remove o teto das suas possibilidades e passa a operar no nível onde os milagres, que nada mais são do que leis superiores em ação, acontecem de forma natural e constante. A partir de hoje, entenda que a sua fé é a matéria-prima do seu sucesso. Ela é o tijolo espiritual que você usa para construir a sua vida. Não espere ver para acreditar. Acredite com tanta força, com tanta nitidez e com tanta persistência que o mundo físico não tenha outra saída a não ser materializar a visão que você já sustentou em silêncio. Esse é o segredo dos mestres, e esse é o poder que a sabedoria bíblica colocou nas suas mãos. Muitas pessoas carregam uma ferida profunda em sua mentalidade. A crença de que a espiritualidade e a prosperidade material são inimigas. Elas cresceram ouvindo que o dinheiro é a raiz de todos os males ou que a humildade é sinônimo de escassez. Mas no universo do desenvolvimento pessoal de alto nível e na verdadeira sabedoria bíblica, esse é um dos maiores enganos que existem. O segredo bíblico que ativa o seu poder mental revela um padrão de abundância que é intrínseco à própria criação. Se você olhar para a natureza, não verá escassez, verá uma multiplicação desenfreada. Uma única semente não produz apenas uma fruta. Produz uma árvore que carrega centenas de frutos, cada um contendo mais centenas de sementes. O universo é, por definição, expansivo e farto, e a sua mente foi projetada para ser um canal desse fluxo, não uma represa. Napoleon Hill observou algo fundamental em suas pesquisas. Os homens que alcançaram as maiores fortunas do mundo não eram movidos apenas pela ganância, mas por um propósito principal definido que visava a prestação de um serviço útil. Ele entendia que o sucesso material é, na verdade, um subproduto de uma mente que se alinhou com a lei do serviço. Na Bíblia, vemos isso claramente na parábola dos talentos. O mestre não elogiou o servo que guardou o que tinha por medo de perder. Ele premiou aquele que multiplicou, que ousou, que expandiu. O poder mental é ativado quando você entende que a prosperidade não é algo que você tira dos outros, mas algo que você cria através da utilidade. A abundância é um estado de espírito antes de ser um número na conta bancária. Quando você remove a culpa de querer prosperar, você libera uma energia criativa que estava bloqueada. O segredo bíblico ensina que o Criador tem prazer na prosperidade de seus servos. Por quê? Porque um indivíduo próspero, com a mente renovada, torna-se uma ferramenta de transformação no mundo. No desenvolvimento pessoal, aprendemos que você não pode dar o que não tem. Se você quer ajudar os pobres, você não pode ser um deles. Se você quer ser um canal de bênção, o canal precisa estar limpo e largo o suficiente para que a provisão passe por ele. O padrão da abundância exige que você pare de olhar para os recursos como algo limitado e comece a olhar para a sua mente como uma fonte inesgotável de ideias, que é onde a verdadeira riqueza reside. A diferença entre necessidade e possessão. O grande erro da mentalidade de escassez é focar na necessidade. Quando você foca na conta que tem que pagar, você está operando na frequência da falta. O poder mental bíblico opera na frequência da possessão. Napoleon Hill afirmava que qualquer coisa que a mente possa conceber e acreditar, ela pode realizar. Se a sua mente concebe a abundância como um direito divino e um padrão natural, ela passará a buscar formas de manifestar essa realidade. Você deixa de ser um pedinte para se tornar um gestor de recursos. A abundância não é apenas ter muito dinheiro, é ter a consciência de que, independentemente da situação atual, você tem a capacidade mental de gerar o que for necessário. Considere estes 3 pilares do padrão de abundância. A lei da doação.
No desenvolvimento pessoal, sabemos que o fluxo de entrada é determinado pelo fluxo de saída. Para receber mais, você deve se tornar mais útil. A gratidão antecipada. Agradecer antes de receber é a prova máxima de que você já se sintonizou com a abundância. É o selo de que sua mente já possui o resultado. O desapego dos resultados. Quando você não se afeta pelas oscilações temporárias, você demonstra que a sua fonte de segurança não é um mundo externo, mas a sua conexão interna com a provisão. Hill escreveu que a pobreza e a riqueza são filhas do pensamento. Se você aceita o padrão de escassez, a sua mente trabalhará para provar que você está certo, criando obstáculos e cegando você para as oportunidades. Mas, se você ativa o padrão bíblico da abundância, a sua mente se torna um radar para o sucesso. Você começa a ver conexões onde outros veem problemas. Você começa a atrair pessoas que vibram na mesma sintonia de crescimento. O poder mental, quando alinhado com a ideia de que você nasceu para dominar e prosperar, torna-se uma força imparável. A espiritualidade real não te afasta da matéria. Ela te ensina a ser o mestre sobre ela. O segredo bíblico que ativa seu poder mental é entender que você é um co-criador. Se o Criador é dono do ouro e da prata e você é herdeiro dessa natureza, a escassez é uma mentira que você aceitou como verdade. O desenvolvimento pessoal focado na sabedoria de Napoleon Hill nos lembra que a riqueza começa com um estado mental, um propósito definido e a recusa absoluta em aceitar qualquer coisa menos do que a abundância total. Agora, o desafio é alinhar o seu diálogo interno com esse padrão. Pare de dizer "eu não posso" ou "está caro" e comece a perguntar "como eu posso" e "como eu posso criar o valor necessário para isso". Essa simples mudança de linguagem desativa o filtro da pobreza e liga o motor da prosperidade. A abundância é o seu estado natural e a sua mente é a chave que abre essa porta. Chegamos agora ao momento em que a teoria se torna carne, onde o invisível ganha peso e a promessa se transforma em patrimônio. No desenvolvimento pessoal, muitos param no estágio da visualização, acreditando que apenas pensar positivamente fará com que o sucesso caia do céu. No entanto, o segredo bíblico que ativa o seu poder mental é claro: a fé sem obras é morta. A manifestação física dos seus sonhos exige que você coloque os pés no caminho para que o caminho apareça diante de você. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada, a capacidade de agir com a certeza absoluta do resultado, mesmo quando os seus sentidos físicos ainda não têm provas da vitória. A prática da manifestação em 2026 exige uma disciplina que a maioria não possui. O mundo digital tenta fragmentar a sua atenção a cada segundo, mas a sua mente deve permanecer como um laser focado no seu objetivo principal. A manifestação acontece quando você para de tentar e começa a ser. Se você quer ser um empreendedor de sucesso, você não espera o dinheiro chegar para ter uma postura de excelência. Você adota a excelência agora, organiza o seu tempo agora e trata os seus clientes agora, como se já fosse o líder do seu mercado. Essa antecipação do espírito é o amém que sela a transmutação do pensamento em realidade física. Muitas vezes, a manifestação física encontra uma barreira que Napoleon Hill descreveu como a hora mais escura antes do amanhecer. É aquele ponto crítico onde você aplicou as técnicas, renovou a sua mente e guardou o seu coração, mas nada parece estar acontecendo. É aqui que o segredo bíblico da persistência é testado. A resistência que você enfrenta não é um sinal de que você está falhando, mas a prova de que a sua nova realidade está ganhando densidade. É o teste final para saber se você realmente crê ou se estava apenas brincando de desenvolvimento pessoal. Se você recuar nesse momento, a semente morre. Se você persistir com uma calma imperturbável,
A manifestação rompe a casca da matéria e se torna o seu novo fato. Para ver resultados reais na sua conta bancária, na sua saúde e nos seus relacionamentos, você deve adotar o que Hill chamava de hábito da persistência baseada na fé. Todos os dias, ao acordar e ao deitar, você deve realizar o ensaio mental da sua vitória, mas acompanhado de um plano de ação definido. O poder mental bíblico não substitui o trabalho, ele o magnetiza. Ele faz com que o seu esforço produza 10 vezes mais do que o esforço de quem está operando apenas na força bruta. Quando você age sob a inspiração do seu poder mental ativado, você não está apenas trabalhando, você está manifestando o seu propósito. Entenda que você é um canal por onde a inteligência infinita deseja expressar abundância. Se o canal está obstruído por dúvidas, o fluxo para. Se o canal está aberto através da prática constante da fé e da ação, não há limites para o que você pode alcançar. O desenvolvimento pessoal real é aquele que deixa marcas no mundo físico, é aquele que constrói casas, que cria empresas, que cura corpos e que transforma destinos. O segredo bíblico não foi deixado para que fiquemos apenas meditando em uma montanha, mas para que dominemos a terra e multipliquemos os nossos talentos. Sua jornada para ativar o poder mental atinge o ápice agora. Você tem o conhecimento da matriz da criação, o filtro do coração, a física da fé e o padrão da abundância. Agora, você tem a chave da prática da manifestação. Não permita que este conteúdo seja apenas mais uma informação passageira na sua mente. Transforme-o em um decreto de vida. A realidade que você deseja já existe no campo espiritual. O seu trabalho é simplesmente trazê-la para o campo físico através da sua convicção e do seu movimento deliberado. O próximo passo da sua ativação. Este ciclo de aprendizado está completo, mas a sua jornada de poder está apenas começando. A partir de hoje, você não é mais uma folha ao vento, mas o senhor do seu próprio destino. O seu poder mental está ativado e o mundo em 2026 será o palco da sua maior vitória. Se você decidiu que não aceita nada menos do que a plenitude em todas as áreas da sua vida, curta este vídeo como um selo de compromisso com o seu novo eu. Inscreva-se no canal para continuar recebendo as chaves mestras de Napoleon Hill e elevar o seu desenvolvimento pessoal ao nível dos gigantes. Não esqueça de descer nos comentários e deixar sua marca. Digite "Já recebi". Deixe que o seu subconsciente e o algoritmo do YouTube entendam que você é alguém que já tomou posse da sua realidade. Agora, para continuar alimentando essa nova mentalidade e não deixar a sua vibração cair, clique no próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Nele, eu vou te mostrar como sustentar esse poder mental nos dias de maior pressão. Eu te vejo lá, no próximo nível da sua manifestação.